Eu sou o Lucas R. Martins, sou desenvolvedor de software na Globo.com, trabalho no portal musica.com.br e esse aqui é meu fim de semana. Eu não sou programador de jogos, eu sou desenvolvedor web, mas eu gosto de jogar e gosto de pesquisar também. E aí no final de semana eu vou procurar coisas novas. E aí, entre um artigo e outro, eu procurei e acabei achando isso aqui. Resolvi compartilhar com vocês. Esse aqui é meu Twitter. As palestras, a palestra, o código, vai estar nesse endereço aqui. E aqui embaixo está o meu Twitter de novo, em todos os slides, e meu e-mail. Então, se vocês têm alguma coisa para falar, tudo, vocês podem entrar em contato por um ou por outro. Até mesmo se vocês não gostarem. Se vocês não gostarem, você pode mandar um e-mail. E se vocês gostarem, vocês podem colocar no Twitter. A gente vai falar mais ou menos 40, 50 minutos. Vocês podem perguntar, tá? Só que para perguntar, a menina vai aí levar o microfone para ser na gravação, as perguntas. A palestra vai ter 3 fases. A primeira fase a gente vai ser mais básica, a segunda a gente vai entrar um pouquinho mais, e a terceira a gente vai falar algumas coisas como deploy, como preparar o software que a gente fez. E vocês? Vocês são desenvolvedores? Vocês são o quê? Vamos? Alguém tem que falar alguma coisa. Vocês programam? Vocês são da área de jogos? Vocês são artistas, podem ser? Vocês são designers? O pessoal não é nada, cara. Então a maioria aqui é desenvolvedor, é isso? Professor? Olha só. Ok, entendi. Mas o pessoal da área de informática, o pessoal o quê? Tá bom, então. Então, na palestra a gente vai falar de programação. Eu tenho aqui eu coloquei alguns lembretes aqui. O nome da palestra é Programando Jogos Multiplataforma. E quando eu disse programando, eu quis dizer que a gente vai ver código. Eu não sei se isso é o que vocês esperavam, mas é bom deixar claro aqui. A gente vai ver código. É esse tipo aqui de coisa. A gente não vai falar de design, a gente não vai falar de modelagem 3D. Não é isso, é código. Mas, mesmo assim, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. Para o pessoal que não é da área informática, todo professor, vai sair daqui pelo menos com uma noção. Ou vai poder compartilhar esse material com alguém. Eu espero que seja útil. E a gente vai falar de jogos. Claro, a palestra é sobre jogos. Mas é bom também... Eu vou falar de... É bom... Jogo é um tipo de software que é diferente dos demais. Assim, o pessoal que trabalha aqui faz um site. Um site, você tem aquele flow, aquele fluxo de trabalho que é de um jeito. O pessoal aqui que faz um sistema desktop é outro jeito. Nesses sistemas, o pessoal costuma ter o hábito de documentar, de fazer todo um planejamento, de tudo. Ok, não estou dizendo que não é para documentar código. Estou deixando aqui bem claro para depois o pessoal não falar. Ele disse que não é para documentar código. Não é isso. Eu estou dizendo que aqui as coisas são feitas de uma forma meio diferente. Assim, eu não conheço nenhuma ferramenta, um exemplo, a ferramenta automatizada de teste de jogo. Sim, como se testa jogo? Na mão. Você vai lá, joga, você vê se tem alguma coisa errada. Não conheço nenhuma ferramenta assim diferente dos outros softwares que auxiliem nisso. E aí é importante a gente concentrar no core. Eu tenho aqui o meu cachorro aqui. Cachorro não precisa de enfeite, cachorro não precisa de óculos, não precisa de cordão. Então a gente tem que procurar concentrar no que naquilo que vai fazer a diferença para o nosso aplicativo funcionar. É claro que tem outros trabalhos, tem o marketing, tem a venda entre aspas do conteúdo, mas pelo menos não é isso que eu vim aqui falar com vocês. Um exemplo disso é que isso em 2011,
no Rio. Eu trabalho na Globo.com, no Rio. E lá foi em 2011. Começou uma onda de explosão de bueiros. Explodiu um bueiro, explodiu outro bueiro, e na mesma semana explodiram sei lá quantos bueiros. E aí o que um cara de lá fez? O cara fez o jogo do bueiro. Agora, saiu a notícia e o cara lá programou em 3 dias, fez o jogo do bueiro. Imagina se ele tem todo um fluxo de trabalho, que ele tenha que escalar servidores, que ele tenha... Não sai. Vai sair depois de um mês, não vai ter mais graça. Uma vez teve um colega meu que tentou fazer o jogo do rolezinho. Só que ele tentou fazer o jogo do rolezinho no processo tradicional. Acabou o rolezinho, ninguém mais fez rolezinho e o jogo não saiu. Então isso tem que ser feito e tem que ser feito rápido. São 3 coisas. Tem que fazer rápido e tem que funcionar. Da mesma forma, a gente vai fazer multiplataforma. Eu tenho meu celular, você tem o seu, eu quero que funcione digamos, no Android, porque eu tenho celular com Android. Eu quero que funcione no iOS, quero que funcione no Linux, porque eu uso Linux. Eu quero que funcione no macOS, porque tem pessoas que usam macOS. E quero que funcione no Windows. Mas é para funcionar. Eu tenho que fazer algo que funcione em todas as plataformas, e funcione mesmo. Não pode acontecer isso aqui. E é complicado, porque programação multiplataforma tem 2 metáforas. É um cobertor curto ou um cabo de guerra. Cobertor curto é aquele que ou você cobre a cabeça e descobre o pé, você puxa de um lado e descobre o outro. É aquilo que, assim, você faz uma coisa com um dispositivo em mente, conserta em um lado e você quebra em outro. E você tem que tomar esses cuidados. Então, na apresentação, eu aqui não vou citar como que instala as ferramentas, porque senão eu teria que falar 5 vezes. Tinha que falar como se instala no Android, como se instala no Windows. Isso ia carregar muito a apresentação. Mas eu estou aqui, meu e-mail é esse. Meu e-mail não está aqui, mas está nos próximos slides. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Então, todo mundo pronto? Menos eu. Vamos para a primeira fase. A primeira fase eu chamei ela de Alegre no Bosque. Por quê? Todo jogo que se preze, todo jogo conhecido, tem aquela primeira fase que é para você aprender. Tem lá os inimigos fáceis, as arvorezinhas lá para você caminhar, para você se sentir à vontade com o ambiente. E aí era uma vez no mundo da programação lá, verdejante, eu estava querendo saber como é que se fazia jogo, uma curiosidade que eu sempre tive. E aí eu passei uns 6 meses da minha vida testando ferramentas e outras linguagens e bibliotecas para fazer um jogo do jeito que eu queria, do jeito que a gente falou lá nos outros slides, rápido e multiplataforma. E eu fui tentar fazer, foi muito trabalho de pesquisa, muito, até que eu decidi que queria usar Python, porque eu trabalho com Python lá nas coisas que eu faço. E o pessoal diz que Python é robusto, escalável, enterprise, ou a palavra ali que você quiser. Não. Eu escolhi Python porque é fácil. Só isso. Não tem outra justificativa. Fácil. Não é a ferramenta mais rápida do mercado, não é a mais escalável, não sei, mas é fácil. Isso para mim é um diferencial. E em Python, quando a primeira coisa no Google que você vai lá pesquisar Python Game, aparece essa ferramenta aqui, essa biblioteca. É uma ferramenta excelente, chama-se Pygame. Eu cheguei a brincar um pouco com ela. Calma, não tira foto não. Cheguei a brincar um pouco com ela, mas ela não serviu para os meus propósitos. Eu queria algo que fosse multiplataforma. E ela não é tão multiplataforma assim. Eu não consegui fazer ele rodar no Android, um exemplo. Agora pode tirar foto. E eu achei essa ferramenta aqui, chama-se Kiwi, que é uma ferramenta que ela não tem o propósito de fazer jogo em si. Ela tem o propósito de fazer aplicações gráficas.
Eu quero fazer um aplicativo multimídia que vai rodar ali naquela televisão ali fora. O Kiwi serve para isso. O jogo é um subset desse tipo de aplicação, um subconjunto ali. Então, significa duas coisas. Primeira, eu não vou ter o set de ferramentas necessárias para fazer um jogo. Assim, o Kiwi não vem com editor de mapas. Esse tipo de coisa tem que buscar fora, tem que integrar com outras plataformas, com outras ferramentas que eu vejo mais à frente. Mas, em contrapartida, a segunda coisa é que ele tem coisas que as bibliotecas de jogos tradicionais, tipo Pygame, não tem. Ele tem todo um trabalho de gestos, que eu vou falar mais à frente também. Para começar, eu quis mostrar com o Kiwi como se coloca um botão na tela. É simples, tem várias linhas aqui, mas muitas linhas de import, e o botão mesmo, ele está... não dá para mexer ali, mas o botão mesmo está ali na tela do return do botão ali com texto FIG 15. Eu vou rodar esse cara aqui. Tá, é só um botão na tela. Talvez eu nem precise rodar, mas vou rodar só para vocês acreditarem em mim. Ele demora um pouco para abrir. Legal, é um botão só, nada demais, que não faz nada quando clica. Mas serve para ver que a ferramenta está funcionando. Vocês podem fazer esse código do botão e tentar compilar ele para o Android, para o iPhone, que vai ter um botão da mesma maneira lá. Eu vou partir para um exemplo um pouco mais interessante aqui. Só para exemplificar um pouco, aqui eu criei uma classe. Essa classe estende a classe da ferramenta do Kiwi, a classe app, que eu estou dizendo o seguinte: eu estou criando um novo aplicativo. E nesse método aqui, o principal, que da onde a ferramenta tira a informação que ela vai exibir na tela, estou dizendo que é um botão. Podia ser qualquer outra coisa. Eu tenho um exemplo melhor aqui. Em vez de um botão, eu criei algo mais elaborado. Eu mandei exibir uma imagem na tela. Só que eu mandei exibir uma imagem com essa classe aqui. Esse cara é um widget que ele tem a propriedade de suportar dispositivos multitoque. Exemplo, tablet. Eu vou rodar esse cara aqui. Ele só pegou a imagem e jogou ela aqui no canto. Mas essa imagem ela veio com uma propriedade diferente. Eu posso arrastar. E com os movimentos de pinça, de zoom, eu posso manipular ela. No computador, meu computador não tem a tela de sensível ao toque. Mas ele tem uma maneira de simular. Eu clico no botão direito do mouse, vou clicar aqui. E essa bolinha que apareceu representa o dedo, o primeiro dedo que eu coloquei. Aí eu vou clicar com outro botão. Ele vai colocar outra bolinha lá, onde está simbolizando o segundo dedo, como se estivesse fazendo assim na tela. E aí eu vou manipular, eu posso rodar o cara, eu posso dimensionar, eu posso brincar com ele. E não é só com a imagem, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer com aquele botão lá, que eu mostrei do primeiro. E posso chegar aqui. Aqui eu fiz o exemplo com a câmera. Tem uma câmera, a câmera do meu computador. Eu disse que ela tem essa resolução e coloquei ela lá. Então, ele fez isso com qualquer coisa, fez isso com a câmera aqui. Então, posso fazer um aplicativo para rodar no meu tablet que pega a imagem do usuário e permita manipular. Esse aqui é só um exemplo, podia ser qualquer coisa que eu quisesse.
Podia fazer meu jogo se eu quisesse, claro, se tivesse aplicação para isso, pegar meu jogo e permitir fazer isso. Ele tem uma série de classes prontas para fazer algumas outras coisas. A melhor forma de você ver essas classes é a documentação. A documentação está lá no site, só que você pode buscar, só que muitas das vezes esse processo de ir lá buscar torna-se trabalhoso. Assim, é muito chato ter que parar toda hora para ir na documentação. Eu sei, ou você lê a documentação toda de uma vez, ou então você vai ter que ficar aqui programando, olha. Esse programa e olha consome um tempo, você perde seu raciocínio. Então, eu tenho duas recomendações a vocês. Aliás, duas recomendações de IDE. Uma é você usar o Eclipse com o PyDev, ou então você baixar esse cara aqui que eu estou usando, chama-se Eclipse, que já vem com o PyDev instalado. Porque isso faz maior diferença. Digamos que eu queira colocar... O botão não está importado aqui. Digamos que eu queira colocar um botão na tela. Eu vou digitar aqui o botão. Ó, deu um espaço. Eu já chego aqui para mim. Ele já coloca o import lá em cima. Então, na hora que eu estiver programando, eu não preciso perder tempo com isso. E acreditem, isso é a maior dificuldade. Às vezes eu tenho a classe lá, mas eu não sei colocar o import dela. E também me facilita na hora de eu tentar ver o código. A documentação é ok, ela está lá. Mas nem sempre, como várias ferramentas de software livre que tem, a documentação cobre todos os detalhes. Então, volta e meia, isso aqui não é só para jogos, não, é para qualquer coisa. Volta e meia, você vai precisar olhar o fonte da biblioteca que você está trabalhando para tirar algumas dúvidas. Isso aqui facilita. Se vocês não quiserem usar o Eclipse, que consome um caminhão de memória, tem essa outra ferramenta, que é o BPython. Ele roda no modo texto. Ele faz uma coisa mais ou menos parecida. Dá pra ver aí o terminal? Eu dou um import. Ele já vai aqui pra mim completando as palavras. Vou importar um módulo OS. Aí, digamos que eu quero chamar um método qualquer. Estou chamando só para exemplificar. Esse método não tem nada a ver. Mas, digamos aqui, os. Chamei um método qualquer. Ele vai trazer para mim a documentação dele, os parâmetros. Isso me facilita. Eu não preciso sair daqui da minha zona de conforto, do meu ambiente, para ir lá e procurar o que é. Procurar no Google. Eu vou seguir com a Eclipse, tá? Legal, a gente colocou um botão na tela, colocou lá podia colocar qualquer coisa, uma select, qualquer outra opção, mas a tendência é que eu saia colocando as coisas na minha tela e isso vai transformar uma bagunça. Eu coloco um botão, do lado eu coloco um select, e o Kivy não sabe organizar, porque ele é projetado para rodar em múltiplas plataformas. Pode estar no computador, pode estar no celular, e a tela varia, e ele não sabe organizar ali direito. Ele não sabe até que você fale para ele a maneira que você quer organizar. Então, para isso, existem os layouts. Eu vou ver se o LibreOffice coopera aqui. Bom, cooperou. Ele tem vários layouts que são classes com esse propósito. Essa aqui é o layout de âncora. É uma classe que eu importo lá e digo aonde que vai aparecer os componentes que eu vou colocar. O layout de âncora, eu vou variando essas opções aqui. Ele vai posicionando o componente na tela. Aí eu quero fazer um jogo que tem lá uma opção que vai aparecer a pontuação do cara no canto superior direito. Aí eu configuro aqui direitinho e aparece. O meu score vai ficar lá. Tem outros layouts. Tem esse layout de caixa, ele tem horizontal e vertical. Eu faço linhas e colunas com ele. Quero empilhar os componentes que eu vou fazer. Tem esse grid layout, que é a combinação do horizontal com o vertical. Posso fazer uma tabela. Digamos que eu esteja fazendo a tela de opções do meu jogo.
Aí eu vou chegar aqui e vou colocar os componentes dessa forma. Esse stack layout ele é mais avançadinho, ele faz um empilhamento. Vocês não vão precisar usar isso no começo, mas ele está aqui. Ele serve para eu colocar as coisas ou de um lado ou de outro. E o float ele serve para colocar onde eu quiser. Então sempre que vocês forem colocar componentes como um botão, como a imagem ali que eu mostrei, vocês vão fazer dessa forma, senão vocês vão se perder. Vai ficar uma coisa ali, outra coisa lá, e no celular eu estou assim, na hora que eu virar ele assim, ele vai ter uma outra configuração. Se vocês fizerem assim, com qualquer outro layout, isso não vai acontecer. Então beleza, colocamos nosso botão lá, já estamos à vontade com a ferramenta. Vamos para a próxima fase. Agora que a gente já saiu daquela fase colorida lá, verdinha, a gente vai ter que enfrentar os verdadeiros obstáculos. Agora a gente vai ter que entender como é que faz o jogo em si. E é preciso lembrar de uma coisa. É preciso lembrar que, embora a gente tenha imagem em alta definição e tudo mais, as imagens desse cogumelo que vocês estão vendo são formadas de pixels. Esse cara aqui, na verdade, era esse outro cara. Hoje o mundo é assim, mas se vocês forem lembrar, antigamente era assim. Pixelado, dava pra ver. E eu tenho que ter isso em mente. Eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com pixels. Eu tenho esse cara aqui, tenho que olhar bem para ele e tenho que lembrar que ele é uma matriz. Existe uma ferramenta, um modo de trabalhar com tela que a gente chama de canvas, que ele permite manipular individualmente cada pontinho da tela, cada pixel. Então, se eu quero pintar aqui o olho do cogumelo de azul, pintar o cogumelo de vermelho, eu posso, se eu quiser, ir lá naquele ponto e dizer, esse ponto aqui é vermelho agora. Isso é trabalhoso de fazer. De um lado é trabalhoso, costuma ser trabalhoso, e do outro lado tem um desempenho fantástico. Eu não gasto CPU fazendo outras coisas que eu ia gastar se não fizesse assim. Essa técnica é usada desde lá do Atari lá e dos dispositivos que a gente viu no passado. Quem é que teve um desses 3 celulares aqui? O primeiro era quase uma arma branca, né? Vamos lá. Esse segundo aqui, apesar dele ser assim, velhinho, ele rodava Java. E rodava tão bem. Eu me lembro que eu jogava o jogo da cobrinha nele, era tão rápido. E aí na hora Cadê? Não, nesse aqui não. Se tiver alguém do LibreOffice aí, tá? Do OpenOffice, vamos... Eu queria reclamar de um bug que ele tá bem lento. Mas vamos lá. Eu lembrei daquele cara ali e... Bom, pra mostrar pra vocês, nada melhor que o famoso jogo da cobrinha. Usando Kiwi e usando Bar. É basicamente isso aqui. Tem muitas linhas de import. Tirando os imports, estou definindo aqui as posições. Isso aqui é uma definição que vocês vão ter para qualquer coisa que vocês forem fazer, que usar direção. Tem um nome bonito para isso aí, chama base canônica, mas vocês vão usar esse termo, é isso aqui, a definição dela. E aquele jogo da cobrinha que rodava no celular azul lá, era... Bom, não sei se era naquela implementação, mas a implementação mais simples que eu consigo fazer é essa. Eu tenho 2 listas. Dá para enxergar o código aí, lá atrás? Eu tenho 2 listas e ela é uma lista de pontos e uma outra lista de direções. É bom deixar claro que lista e vetor não é a mesma coisa. Quando a gente está vendo vetor ali, mas tem que ter essa diferença. Tem linguagens que a gente tem lá uma estrutura de dados que chama array, que a gente costuma traduzir para vetor. Em Python não existe isso. Existe lista, que é o vetor
dessas linguagens, e o Kiwi implementa uma classe chamada vetor. Essa classe vetor, ela não tem a ver com esse array que a gente conhece. Ela é aquele vetor da física. Lembra aquilo lá que a gente achava que não servia para nada? Tá aí. Então, até para os professores aí, vocês podem falar para os seus alunos que a matéria que a gente vê em sala de aula serve para alguma coisa. Tá aí, aquilo que eu estudei lá, passei na matéria, não aprendi, agora eu tenho que estudar de novo. E assim como o botão lá, com a imagem, o Kiwi deixa eu criar um próprio widget. E eu criei aqui o meu do jogo da cobrinha. Ele tem esse método clock aqui, que eu vou explicar para que serve depois. Posso até falar agora. Ele é um método que vai ser executado a cada intervalo de tempo. Eu vou definir o intervalo depois. Mas significa o seguinte, o meu reloginho, o andamento do meu jogo. Posso dizer que a cada X segundos esse método vai ser executado. E aqui eu estou mandando ele fazer. Apaga tudo, a cada X segundos apaga tudo, e coloca as elipses que vão formar o corpo da minha cobrinha. Então sempre apaga, coloca, apaga, coloca. Ele faz isso tão rápido que que ninguém percebe. Ou percebe se o dispositivo for muito lento. Mas a ideia é que não. E a lógica daquele jogo lá que nos divertiu tanto é só isso aqui. Claro que não está completo. Vamos para um passo a mais. Da mesma forma, não acabou ainda. Ainda tenho que falar para o Kiwi que eu estou criando uma app nova. Eu estou criando esse útil de cobrinha aqui e estou colocando ele na tela. Aqui eu disse, clock, executa esse método 3 vezes em um segundo. Eu coloquei 20 por 60 ali por causa disso. Para mim não esquecer que é 3 vezes por segundo. Então ele faz aquela lógica lá que eu mostrei, desse tempo a gente não percebe. Eu vou rodar esse cara aqui. Legal, tá só a cobrinha ali andando para uma direção, mas eu ainda não tenho como controlar ela, então eu tenho que fazer os controles. É claro que se vocês fossem fazer um jogo real mesmo, isso aqui é só uma demonstração. Vocês não iam fazer dessa forma, que eu vou mostrar agora. Mas por didática, eu prefiro mostrar assim, eu prefiro mostrar para a gente começar passo a passo, no beabá. Aqui eu tenho eu criei 4 funções, para cima, para baixo. Todas elas colocam na minha cobrinha a direção que ela vai. E aqui embaixo eu criei 4 botões, criei usando um for, mas ele executa 4 vezes. E eu vou colocar 4 botões na minha tela. Então aqui eu coloquei os botões ali sem usar os layouts que eu falei para vocês. E aqui eu consigo manipular ela, eu consigo subir e descer, eu consigo fazer o que o jogo faz. É simples isso aqui, mas isso vai rodar em todos os dispositivos que eu conheço, que eu tenho oportunidade de usar. Vai rodar no iPhone, no Android, no macOS. O jogo não é só isso. No jogo tem que colocar lá a lógica de colisão, tudo, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu estarei me repetindo. Vocês vão usar essas classes aqui. Você vai fazer um if para ver se a cobrinha bateu na parede e vai mandar encerrar o jogo. A lógica é bem essa. Bom, vamos mostrar aqui fora, porque o LibreOffice está. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: vocês vão fazer jogos mais complexos do que o jogo da cobrinha. E vocês vão trabalhar com animações. Eu tenho aqui a animação do Mario caindo ali. Vocês observam o seguinte:
ele sobe, desce um movimento de parábola, aquela parábola lá da matemática que a gente já esqueceu. Aqui ele ganha uma vida e perde uma vida, né? Mas é bem isso. Já em outros momentos, você vai ver que a animação é um pouco mais diferenciada. Aqui tem ali o cogumelo saindo. Tem a pena saindo. Observe, vou colocar em câmera lenta para vocês verem. A câmera é bem lenta, por sinal. Observe que o Mario vai lá, ó, animação simples aqui, ele só sobe e desce. E aqui, presta atenção ali no Yoshi, no cogumelo caindo e na pena. A pena ela faz um movimento tipo assim, um vai pra lá, um vai pra cá. E esse tipo de coisa a gente tem que se preocupar. Então eu não achei nenhuma maneira multiplataforma de fazer isso sem ser na mão. Sem ter que pegar o livrinho lá e estudar. Uma das ferramentas que a gente usa para fazer isso é esse método de Verlet. A equação assusta um pouco, mas na prática não é bem isso. Na prática é o seguinte, a gente vai fazer um método que ele recebe por parâmetro um coeficiente que é a propriedade do objeto. Se tem um objeto pesado, ele vai receber aqui um valor maior. Se tem um objeto mais leve, uma pena, ele vai receber um valor menor. E aí, com esse método, eu vou conseguir mais ou menos simular a diferença de peso entre a pena caindo e o cogumelo caindo lá, ou algo mais pesado, o Yoshi caindo. Aí você pode me perguntar, existem N ferramentas que fazem isso, que fazem a conta para você, e você não precisa se preocupar nisso. Existe. Mas aí é aquilo que eu falei do começo, o cabo de guerra. Você vai ter que fazer uma ferramenta para Windows, outra ferramenta para Linux. Você vai ter que se repetir, vai ter que implementar o seu código várias vezes. E é tudo que a gente não quer. A gente quer fazer algo mais simples possível. Ok, a gente já fez o nosso jogo da cobrinha aqui. Agora, na fase final, a gente vai ter que se preocupar com outras coisas. Porque não é só fazer o jogo, é fazer, tem que garantir que ele vai rodar. Para começar, a gente se preocupa com os controles. Eu dei muito exemplo aqui do controle de mouse, mas o meu celular não tem mouse. E aí, o que eu faço? O Kiwi ele mapeia ali o clique do mouse para o toque na tela. Mas se eu estou no dispositivo que não tem mouse, nem toque na tela. Eu vou usar o quê? Vou usar um joystick? Talvez, mas eu diria que não. Se você quiser usar, você pode usar. Mas eu iria me preocupar de alguma forma de colocar os gestos do usuário, aquilo que o usuário está acostumado a fazer, pegar o seu movimento natural. Eu estou fazendo um jogo de dança, um jogo que é Just Dance o nome, que ele permite que o usuário se movimente, ele pega o movimento da perna ali e joga para o nosso aplicativo. E existem algumas maneiras de fazer isso. É claro, eu posso comprar um Kinect. O Kiwi tem suporte a Kinect. Eu posso comprar, eu vou ali no Eclipse igual eu fiz para colocar um botão, coloco um Kinect e funciona. Mas eu não quero comprar um Kinect porque é caro. Não é só porque é caro, é porque existem formas, eu acho, mais fáceis de fazer. Digamos que eu tenho um Arduino aqui. Eu posso mostrar para vocês depois, eu posso mostrar agora. Mas assim que terminar aqui, eu estou aqui embaixo, eu posso mostrar para vocês funcionando. Eu tenho um Arduino aqui, e se eu quiser pegar o movimento do cara lá, fazer meu jogo de dança, quero lá, alguma coisa, algum sensor, eu posso pegar esse meu sensor e ligar com o meu jogo. Digamos que eu quero fazer o jogo da cobrinha lá, que eu vá para lá, a cobrinha vai para lá, eu vou para cá, ele vai para cá. Eu posso com o Arduino fazer isso. De outra forma, eu posso fazer isso com a câmera também. Eu tenho aqui uma webcam, eu posso integrar o Kiwi ou com o PySerial ou com o OpenCV.
ele vai tomar o controle da minha câmera e eu posso fazer uma detecção. Posso pegar, se minha cara moveu para cá, o rosto moveu para cá, ele vai para cá. E assim vai. Eu posso fazer uma coisa mais divertida. Lembra daquele smile shooter? Alguém já usou aqui? Aquela câmera que tira foto quando você ri? Eu posso fazer isso também. Só preciso falar uma coisa antes disso, então vamos lá. Eu vou fazer o deploy do meu aplicativo. Eu preciso garantir que essas bibliotecas estejam lá. Nem todas as bibliotecas que eu falei funcionam em todos aqueles dispositivos que eu falei no começo. Resumo, eu não posso garantir que o OpenCV vai funcionar no Android. Então eu tenho que ter essa preocupação. Eu tenho que fazer lá um if Android, não funciona, faz outra coisa, faz outro tipo de movimento. E uma das maneiras de lidar com essa limitação é fazer uma API. Eu usei um jogo de exemplo aqui. O Kiwi, ele tem um jogo de exemplo que é um jogo de Pong. É um jogo simples, não foi eu que fiz, tá? O jogo tá lá na... Vocês podem baixar. É um jogo super simples, nada demais. O código está ali também. É um pouco mais complicado do que aquele jogo da cobrinha que eu fiz. Mas não é o jogo que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o seguinte. Dentro desse jogo aqui, eu usei uma biblioteca chamada Flash. Alguém já usou? Alguém já usou Django? Alguém já trabalha com PHP? Alguém trabalha com alguma coisa web aqui? Bom, o pessoal que não trabalha não vai ter dificuldade de entender também. Mas a ideia é essa. Eu tenho aqui, eu estou dizendo que esse cara aqui vai levantar um servidor. Eu vou rodar ele. É um servidor web, ele vai criar como se fosse uma página para mim da internet em branco. E aqui está o meu navegador. E aí lá no código eu criei dois métodos, um para cima e outro para baixo, que vai subir e levantar a raquete. E a partir do meu navegador eu consigo manipular. Eu digo aqui cima ou baixo. Bom, alguma coisa aconteceu. Mas para cima e para baixo ele vai subir e levantar a raquete. Isso é útil. Digamos que eu quero fazer um jogo lá e tem dois dispositivos, tem um celular, eu com o meu celular, você com o seu, e eu consigo jogar junto com você. Eu tenho meu servidor lá, você aciona o controle remoto aqui no seu celular, eu no meu e a gente joga. Esse tipo de coisa que seria interessante a gente ver. Outro exemplo é um processamento remoto de aplicativos. Digamos que eu tenho lá meu GTA 4. Meu GTA 4 ele é um devorador de memória. E eu quero jogar o GTA 4 no tablet. Como é que eu faço? Não faz, né? Uma coisa que você pode fazer, não com o GTA 4, mas com o jogo que você vai fazer, é criar um servidor lá, deixar o jogo rodando e criar uma API tipo essa, uma API web para poder expor para o usuário os comandos que esse jogo vai ter. Então eu posso criar meu GTA lá. E aqui no celular eu crio um controle remoto com Kiwi mesmo. Eu coloco os botões aqui no celular. Os botões disparam aquelas URLs, faz a manipulação do jogo e ele traz a imagem de volta. Ele pode fazer um stream.
E com um servidor web, eu coloquei o Flask. O Flask é um mini servidor web para Python. Pode usar qualquer coisa, pode usar o Django, pode usar PHP, o que fosse, para tornar possível isso. E com essa API exposta, eu consigo trabalhar com aquele OpenCV que eu falei no outro slide. O OpenCV vai lá, ele pega essa API, consome ela, e ao mover, aparecer um carro aqui, ele vai detectar que o carro está aqui e vai disparar o evento que eu quero. A gente faz tudo isso e depois ou antes tem que se preocupar com a forma que a gente vai entregar. Não é só fazer, é entregar. Em todas aquelas plataformas que eu falei, tem diferenças. Esse talvez seja o processo mais doloroso disso. Isso tudo é muito fácil, mas o deploy é mais complicado de fazer. No Ubuntu existe uma ferramenta chamada Quickly, que ele serve para facilitar a criação de pacotes. Então eu fiz meu jogo lá, eu dou um comando no terminal, ele vai, empacota aquilo tudo, ele te fornece um arquivo, você pode pegar aquele arquivo, colocar na internet e alguém consegue baixar, com 2 cliques vai lá e instalar seu jogo. Para o macOS e para o Windows até existe o Python portátil ou PyInstaller. São 2 ferramentas com propósitos diferentes, mas que fazem até um papel de concorrência. Eles facilitam no Windows ele pode criar para você uma instalação, aqueles programas de instalação que aparece uma tela e você vai próximo, instalar. Aquilo é chato de fazer, e essas ferramentas elas auxiliam você a fazer isso. Você não perde tanto tempo assim. Você faz, coleta as dependências que você usou, joga lá, ele cria um arquivo para você, você pega aquele arquivo, coloca no seu cliente e beleza. Funciona. Para Android não podia ser tão fácil assim, né? Eu não posso criar, é muito complicado eu criar um pacote para um APK lá e eu jogar aqui. É complicado o processo, mas a gente vai tentar fazer assim mesmo. Para iPhone, eu não posso fazer aqui porque eu não tenho iPhone. Mas basicamente é o seguinte: na minha máquina eu tenho que ir lá no site do Google e baixar esses 2 pacotes aqui, o Android SDK e o Android NDK. Apesar de os nomes, é um nome de sigla, eu consigo encontrar esses caras fáceis lá. Esse aqui é o kit de desenvolvimento do Android, o Software Development Kit. Você vai lá, baixa, instala ele. Depois você vai baixar esse cara aqui, é o kit de desenvolvimento nativo. Você vai lá no site do Google, você acha. Nos slides que eu vou deixar para vocês, vai ter o URL para vocês não terem que ficar procurando. Mas eu não vou expor aqui agora. Depois, vocês vão lá no site do Kivy e vão baixar uma dessas 2 ferramentas aqui. Esse primeiro cara ou esse segundo? Esse primeiro, ele promete que vai fazer um serviço web. Você vai lá no site dele, se cadastra, coloca seu código lá, e ele pega aquele seu código e joga para fazer a mágica dele, te devolve um APK para Android e um já compilado para iPhone. Pois bem, quando eu tentei usar, não estava funcionando. Então, imagina que se eu tivesse uma ferramenta, uma empresa de jogos lá, quisesse contar com esse cara específico aqui. Não estou falando do projeto inteiro. Estou falando desse cara aqui só, que é um projeto separado. Que ele tenta fazer isso. Imagina que eu tenho uma empresa lá e eu vou tentar contar com esse cara. Eu não posso contar com terceiros. Eu tenho que baixar ele e instalar no meu computador. E para isso, como eu estou compilando só para Android, eu prefiro trabalhar com esse segundo aqui, que ele é um pouco mais fácil de configurar. A lógica é, eu vou baixar ele, vou instalar, vou abrir um terminal e vou digitar isso aqui. Isso aqui é tudo uma linha só, tá? É uma linha desse tamanho aqui. Mas eu vou passando as configurações. Eu digo o nome do meu aplicativo, digo qual é a versão, qual é o pacote, qual é a versão do Android que ele vai rodar. Eu digo não o nome da versão, não Jelly Bean, eu digo o código dela.
Esse cara aqui, ele compila para as versões de Android de 2 até 4. Para compilar no 2, eu tive que alterar o código-fonte dele. Eu coloco para vocês também a alteração que eu fiz. Porque o 2 não tem o suporte a 3D acelerado. No Android 4, ele tenta usar a GPU do seu dispositivo, se ele tiver, para acelerar o seu gráfico de forma que eu não precise ter aquele cuidado que eu tive lá no slide do Mario para fazer as animações ficarem limpas, ficarem suaves. Mas o 2, ele não tem essa ferramenta. Alguém que usa Android 2 tem algum celular mais antigo? Vocês estão modernos mesmo, mas eu tenho celular com Android 2. Então, se eu quiser rodar esse cara, é simples. Eu vou abrir um terminal, vou entrar lá na pasta que ele está. E vou rodar o comando aqui. O comando fica assim, mas lá está explicado. Você pegar cada coisa dela, vai colar num bloco de notas, vai editar lá a configuração do seu aplicativo e vai jogar aqui depois. Então não se assuste com esse monte de letras aqui. Está explicado lá. É a mesma coisa. Eu só fiz com outro aplicativo. Não está na pasta certa. A menina falou que eu tenho pouco tempo ali, então, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto eu rodo o comando, a gente já aproveita. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu vou rodar. Ah, tá. Vou ver. Bom, galera, vai consumir tempo da apresentação, eu não vou prender ninguém não. Eu rodo aqui depois, só pra não atrapalhar aqui que ela quer encerrar a sala. Então, galera, eu tô aqui do lado, tá? Game over. Se tem alguma dúvida, vocês podem mandar pra mim. Ele tá em todos os slides. Dá pra ver? Você pode me mandar, eu respondo, tá? E eu tô aqui, tá bom? Eu mostro pra vocês aqui funcionando depois.